Organizando a vida. Existem várias maneiras de trabalhar essa atividade. Uma delas, que é bem simples, é você mostrar para os alunos, por exemplo, uma folha assim e perguntar em qual dessas duas folhas é mais fácil encontrar a palavra Léo. É muito fácil perceber que os alunos vão dizer que na segunda folha. Por quê? Porque estava mais organizada, estava mais clara, era mais fácil de encontrar. Você pode também, se preferir, mostrar para eles, por exemplo, uma banda em que cada um toca de um jeito ou uma banda em que todo mundo está tocando bem harmonicamente. Você pode até, se tiver essa disponibilidade, distribuir pequenos objetos que façam sons e pedir que cada um, por exemplo, toque ali aquele instrumento do seu jeito. Tem as mais diferentes situações. Você pode até pedir batuque. Gente, cada um agora, por 15 segundos, vai fazer um barulho que quiser. Agora, nós vamos dividir a turma em 5 grupos. Cada grupo vai criar uma melodia com algum som. Pode ser esse aqui, pode ser... Enfim, os mais diferentes sons. A ideia aqui é sensibilizar as crianças da importância da organização. É claro que, como eu já falei anteriormente, a rigidez é ruim, mas a organização pode facilitar muito a nossa vida. E você pode até perguntar para os alunos, quais as vantagens de viver uma vida mais organizada? Qual seria um benefício de ter um quarto organizado, uma mochila organizada, uma agenda organizada? O que a gente perde, e aí você pode tanto discutir abertamente, como dividir essas perguntas em grupo. Por exemplo, o que uma pessoa perde ao não ser organizada? Com a sua mochila, com o seu quarto, na sua forma de se alimentar, sua forma de cuidar das coisas, no seu modo de lidar com o dinheiro, porque estimular tanto a importância do tema, quanto os ganhos que temos ao trabalhar o tema, no caso a organização, os prejuízos possíveis de não cuidar desse tema, só isso já é um debate fantástico. E você pode fazê-lo depois da leitura do texto ou para iniciar, aquecendo um pouquinho as sinapses dos alunos. Depois, a gente propõe a reflexão sobre os 5S, que são um método muito interessante para organizar a nossa vida nas mais diferentes situações. E aí é legal estimular que os alunos digam, por exemplo, um quarto, uma mochila, né? Como é que a gente pode aplicar esses 5S nas diferentes situações da nossa vida? No Pensar, Sentir e Agir, nós trabalhamos justamente isso, 2 citações para que, olhando a mochila ou pensando na relação que temos para organizar o tempo, o que é que faltou? O que poderia ter sido feito diferente? E lembre, use sempre o livro, nossas propostas, como um disparador, mas vá além. Proponha que os alunos ali naquele momento não só coloquem um adesivo, mas reflitam. E a mochila de cada um? Se a gente fosse olhar criticamente, há escolas que às vezes têm armários, se você puder, seria legal. Será que o nosso armário está legal? Será que o nosso jeito ajuda? Porque às vezes o nosso jeito é só um hábito que a gente nunca parou para ver se realmente é produtivo, se a gente está vivendo de uma maneira bacana. Pode ser um momento também de estimular que os alunos construam, pensando no item 2 justamente, uma tabela, uma folha em que eles anotem o seu dia a dia, o que estão fazendo, como é que eles estão vivendo, porque tem crianças que nunca pararam para pensar, por exemplo, como é que eu vou organizar meu dia a dia? Que hora que eu faço a lição de casa? Que hora que eu arrumo o meu quarto? Que hora que eu faço isso? Que hora eu faço aquilo? E isso pode ajudar muito aos alunos trazerem para a prática essa reflexão sobre a importância, o ganho e os benefícios de uma vida mais organizada em relação a tempo, às coisas, no nosso modo de nos relacionarmos com os ambientes em que convivemos e até nas atitudes mais simples, como um treino de futebol ou, por exemplo, um ensaio para uma banda. Com uma boa organização, tudo pode fluir muito melhor. No item 3, nós exploramos situações práticas e lembre, se o aluno sozinho não conseguir trazer situações, comportamentos, atitudes práticas, estimule que eles percebam. Às vezes as pessoas não fazem as coisas porque realmente não tiveram ideia, não foram estimuladas, não foram direcionadas ou motivadas a fazê-los. Por isso que no item 4 e 5 a gente traz de novo essa reflexão.
qual você pratica mais, qual você poderia praticar mais. E se você puder fazer isso em grupo, com a turma toda, um aprende melhor com o outro. Se a turma for muito grande ou você preferir, faça esses 5 itens, um com a turma toda, outro em pequenos grupos, outro em dupla, outro item, cada um fazendo o seu, mas procure ao máximo socializar as respostas, para que cada aluno possa aprender não só com as suas próprias ideias, mas com as ideias dos demais também. Mesada, semanada, empreendedorismo. Muitos alunos ainda não recebem mesada ou semanada. E mesmo assim é importante aprender a lidar com o dinheiro. Hoje as crianças são responsáveis por muitas das decisões de consumo e ajudá-las a terem a consciência de como lidar com o dinheiro, aprender a lidar com limites, esse equilíbrio tão importante entre deveres e direitos, e também sensibilizá-las sobre o quanto uma criança autoconsciente, o quanto uma criança madura, uma criança sensível aos seus pais, aos seus familiares, pode contribuir até com a paz dentro de casa. Tudo isso podem ser benefícios de trabalhar esse tema. Você pode fazer uma simulação, por exemplo, com a turma, imaginando o seguinte: pessoal, imagine que nós temos R$100. E aí a gente recebeu esse dinheiro para gastar ao longo de um mês. No que gastaríamos? E aí você pode debater com os alunos, justamente reforçando essa diferença entre o querer e o precisar, entre o que é importante, o que é essencial, que itens eles acham que uma criança da idade deles pode já estar apta a decidir e que itens a criança não deveria decidir. Como há escolas que têm cantina, há escolas que têm maior poder aquisitivo, há escolas que os alunos já estão mais amadurecidos nessa fase ou não, procure, claro, usar a sua sensibilidade para perceber qual é a sua turma. Porque o grande mérito aqui é ajudar o aluno a perceber ao longo de uma semana como pode ser bom, como pode ser importante ter uma boa organização. Então, por exemplo, no caso, se você decidir essa estratégia que nós sugerimos, vamos imaginar que temos R$100 para gastar ao longo de um mês. Então, quantas semanas são? 4, dividido por R$100, dividido por 4, 25 por semana. Isso dá para o lanche? Não dá para o lanche? Que outras coisas a gente pode precisar no nosso dia a dia? E se eu trouxer o lanche de casa? Não pode ser interessante? E se eu mesmo fizer o meu lanche? Porque pode ter um aluno que fala assim: minha mãe não faz lanche, eu acordo tarde. Pois aí que entra os 5S. Percebe como tudo está ligado? O jeito como eu uso o dinheiro, o jeito como eu uso o meu tempo. Mas a minha mãe sempre esquece de comprar o pão. Tá bom, então que tal você na sexta-feira lembrar o pai, a mãe, algum familiar de que você precisa comprar o pão, você precisa comprar a manteiga, outro item que estaria no lanche. E aí que a gente reforça a importância da organização do tempo, organização do dinheiro, aprender a tomar decisões e principalmente aprender a ser mais proativo. Porque há crianças dessa idade que já fazem o seu próprio lanche e o outro fica sem comer porque a mãe não fez. Há crianças que já colocam o seu próprio despertador ou programam o celular para tocar e criança que reclama 10 vezes para acordar e não consegue. Então a ideia aqui é estimular que os alunos trabalhem essa percepção do que é uma semana, quais são os gastos relevantes, o que pode ser otimizado e mais ainda em um mês. Quem sabe você possa até fazer uma atividade bem bacana, dividindo os alunos em grupo e propondo que eles simulem um jogo de que ao longo de um mês, quais seriam todos os gastos, por exemplo, que eles teriam a fazer. E aí, na etapa 2, que eles olhem criticamente cada um desses gastos. Realmente precisa? Tem que? É fundamental? Que outra alternativa teria, como eu falei no caso do lanche? Ou, precisa comprar tal coisa. Será que sempre precisa comprar ou antes de comprar eu posso ver se alguém pode me emprestar, se eu posso alugar um livro? Às vezes a criança fica naquele compra e nem vai na biblioteca da escola, nem pede para brincar com algum amigo, nem para pensar que ela mesma pode construir os seus brinquedos. Tudo isso é educação financeira.
E é por isso que a gente traz aqui no livro o exemplo do Mosaia, que é um garoto que trabalhou por vários anos vendendo gravatas e ali já na sua pré-adolescência já tinha seu negócio próprio. Claro que a gente quer aqui estimular a criança a ser mais inventiva, ser mais proativa, ser mais autoconsciente e sim, ter uma atitude empreendedora nas mais diferentes áreas da sua vida. O item pensar, sentir e agir, como você sabe, é a hora de irmos para a prática. Você pode sugerir que os alunos agora, se você já não fez antes, montem uma planilha e comecem a anotar tudo o que eles gastam. Eles vão se surpreender. Às vezes eles vão falar, não ganho dinheiro nenhum, não tenho dinheiro. E lembrando, se no debate proposto os alunos perceberem, puxa, tem uma vantagem ter uma mesada, o primeiro passo é anotar durante um mês tudo o que gastamos. O segundo, ter aquela visão crítica, realmente eu preciso? 3, eu posso fazer algo para não precisar gastar ou para usar melhor o meu dinheiro? E aí você pode também trabalhar com os alunos as vantagens, as dificuldades e mais. Como é que eu faço se acabar o dinheiro? Que alternativas eu tenho se de repente a minha família não topar? Porque às vezes o pai, a mãe, enfim, a pessoa que cuida da criança não concorda, não quer, enfim, não aceita já oferecer a mesada ou a semanada. Então, que argumentos a gente poderia oferecer para o pai, para a mãe, para o nosso avô, enfim, para justificar a importância da mesada ou da semanada? A criança não tem que ser estimulada a confrontar a família, mas sim faz parte da atitude empreendedora que ela seja proativa, que ela seja assertiva e que ela manifeste aquilo que quer com respeito, percebendo que o outro também tem direito a aceitar ou não. De qualquer jeito, muitas vezes as crianças ganham um dinheirinho da avó, do tio, de algum parente, elas recebem aqui um dinheirinho, outro ali. E também ter essa atitude cuidadosa com as nossas coisas e com os nossos recursos já é um grande passo. Pensando nisso, nós propomos na sequência a simulação de uma abertura de um negócio. E aí vale soltar a criatividade. Talvez os alunos queiram criar um canal no YouTube, talvez eles queiram criar uma loja, uma indústria, um negócio gigante, ou talvez algo muito simples, uma prestação de serviços. Nem tudo precisa ser mega para ser incrível, para ser especial. E se você puder estimular que os alunos entrem nos detalhes, dizendo por que isso é importante, qual seria o impacto, será que isso não existe? Quem sabe surge aí na sua turma jovens que em duplas, em trios ou mesmo em grupo façam atitudes empreendedoras que tenham um viés comercial ou não. Ajudar amigos que têm dificuldade na escola é uma atividade que um dia lá na frente pode virar profissional, mas hoje, de alguma forma, já é uma atitude espiritual, de ajudar o outro recebendo algo bom que nós temos dentro de nós. Na seção em prosa e verso, uma sugestão que eu deixo para você é na internet você pode encontrar clipes ou mesmo o som dessa música muito bacana que trabalha muito a questão do brinquedo, do brincar, do que é ser criança e tem ali um refrão que depois é explorado inclusive na roda de conversa dizendo, a criança não trabalha, dá trabalho. É verdade, sempre vai dar algum trabalho em termos de atenção, de cuidados, mas a ideia aqui é trabalhar justamente essa percepção através do autoconhecimento e da sensibilidade com o outro de o que é dar trabalho de uma maneira bacana, saudável e o que é dar trabalho por nós nos recusarmos a cuidar daquilo que nos cabe. Porque sim, uma criança pode ser bem tranquila de lidar e uma criança pode muitas vezes, consciente ou inconscientemente, não ajudar em nada seus familiares, seus irmãos. E faz parte do ser empreendedor saber conviver, saber trazer o melhor de si, ter a sensibilidade, ter a criatividade, porque uma criança dessa idade ela pode sim fazer um monte de coisas em casa e poderia ser interessante levantar com os alunos. Como vocês acham que é a presença de vocês na família?
Quem acha que dá trabalho? Quem acha que não dá muito trabalho? E o que a gente pode fazer para que a gente, como filhos, como filhas, seja uma presença, uma companhia, que a gente tenha uma parceria mais legal com as pessoas que a gente convive? Atos simples como ajudar a pôr ou tirar a mesa, arrumar a própria cama, buscar a roupa lavada e guardar dentro do nosso armário, manter as nossas coisas com higiene, usando justamente os 5S, refletindo 2, 3 vezes sobre como usar o dinheiro, não desperdiçar, atos que às vezes passam até despercebidos, como guardar direito o sabonete, o shampoo, usar a escova de dente até o prazo de validade mesmo, e não simplesmente porque lançou uma nova comprar. Enfim, situações das mais diversas, até o escovar o próprio dente para não ter que ir no dentista sem a necessidade, e ir no dentista de tempos em tempos para fazer uma boa prevenção. Enfim, educação financeira é tudo isso. E é principalmente a pessoa gostar de se cuidar, gostar de cuidar do seu mundo e, fundamentalmente, aprender a brincar, ser leve, ser feliz, sem pesar e sem prejudicar a ninguém. Estimular a atitude empreendedora, de sermos criativos, cuidadosos com o dinheiro, de soltarmos as nossas ideias para hoje ou daqui a uns anos nós colocarmos em prática possibilidades de criarmos novos produtos, novos serviços, estimularmos que a criança desde cedo aprenda atitudes como o 5S, como as atitudes do Maurício de Souza que foram falados, que percebam bons exemplos, pessoas inspiradoras na sociedade. Tudo isso pode e deve ser cultivado desde a mais tenra idade. Uma vida edificada é uma vida que vai sendo fortalecida em consciência, em valores, em atitudes e fundamentalmente em virtudes de cuidado consigo e cuidado com o mundo. No Varal de Quadrinhos é hora de trazermos um aspecto lúdico reforçando os aspectos que foram trabalhados. Estimular os alunos a fazerem historinhas sobre reciclagem, sobre poupança, sobre boa conservação, sobre como conservar bem suas roupas, seus objetos, alimentos. E é claro, você pode fazer o Varal do Bem, em que essas historinhas retratam as situações em que essas atitudes são bem cuidadas, e o Varal do Mal, em que os alunos de alguma forma não façam nada disso, não cuidem, porque olhar aquilo que a gente quer é tão importante como olhar aquilo que a gente não quer. A gente pode aprender, e nessa idade a criança já começa a ter reversibilidade cognitiva, ela pode olhar aquilo que a gente está buscando inspirar e ela pode também olhar para se perceber no dia a dia aquilo que eventualmente não é feito ou que é mal feito. E esses varais, por exemplo, podem ter uma mesma história ao longo de uma semana ou podem ser várias historinhas pequenas, a partir do que as suas crianças, a partir do que a sua turma possa representar. Simplicidade. Esse é um dos valores mais importantes para uma boa vida. Nós vivemos uma sociedade de hiperconsumo, em que produtos, serviços nos chegam o tempo todo pela televisão, pela internet, pelo rádio, pelo celular. A gente é de alguma forma sensibilizado ao compra, 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 compra. Então imagina quão difícil é para uma criança dessa idade conseguir de alguma forma se proteger desse apelo tão intenso. Por isso que em Valores e Atitudes a gente começa a trabalhar justamente nesse módulo essa questão, estimulando a criança a reconhecer, a perceber a beleza, a riqueza, o valor do simples. E é claro que fica muito mais gostoso se você puder comentar com eles algumas situações em que você notou o simples, em que você esteve ali mexendo na tua horta, ou talvez caminhando, sentindo o vento gostoso, escutando uma música legal, a hora que você leu um livro, ou enfim, que você parou para fazer, para viver, para sentir o simples. Eu vou contar para você uma coisa que para mim é super bacana. Eu muitas vezes estou ali depois de uma palestra ou consultório, um dia a dia super corrido e tal, às vezes um momento em que eu paro numa padaria e compro um pãozinho com manteiga e uma porçãozinha pequena de um café, eu procuro fazer daquele momento um momento muito especial. Para mim é como um presente para mim, tem o mesmo valor que se eu comer o prato mais chique.
Para mim, por exemplo, se eu estou na minha casa e consigo escutar um passarinho, ou consigo ver um passarinho no jardim, nossa, eu realmente me observo, eu paro ali para notar. E isso, para mim, são momentos em que a vida se torna muito feliz. Se a gente educar os nossos olhos para curtir o simples, a gente vai ver que muitas das coisas que mais gratificam a nossa vida são justamente de graça. São os momentos em que a gente está sentindo a vida acontecer. E para trabalhar o valor da honestidade, além das sugestões que tem no nosso livro, você também pode, principalmente no último item, explorar com os alunos o que é honestidade. Honestidade tem a ver com a gente realmente só comprar o que precisa? Sim. Honestidade está ligada a gente pedir desculpa e ser simples e ir lá e pedir desculpa logo, se errou? Honestidade está em a gente ser honesto e desligar o chuveiro, porque é o justo, é o certo com as próximas gerações, cuidar bem desse recurso precioso chamado água. Honestidade é a gente chegar na hora certa, porque o outro também tem o direito de ter ali a nossa pontualidade para conseguir tocar bem a sua atividade. Honestidade é, se eu sou um goleiro, é dar o máximo de mim para pegar uma bola e não desfalcar o meu time? Sim. Como pode ser boa a vida se cada um de nós cuidar melhor de sermos simples, de sermos verdadeiros, de sermos honestos, de percebermos como cada um de nós pode fazer uma diferença tão grande na vida um do outro. Lembre que no comecinho do livro nós trabalhamos justamente isso, a diversidade, a importância de todos os seres da natureza, a luz e a sombra. E a ideia nossa é que ao longo desse ano todo a gente possa estimular e sensibilizar o nosso aluno para ser luz, para ser aquele calor que aquece, nunca que destrói, mas sempre que acontece de uma maneira saudável e feliz na vida um do outro. Porque a construção da felicidade passa sim por uma atitude empreendedora, aquela em que cada um oferece ao mundo o melhor de si, a melhor palavra, a melhor escuta, a melhor presença, a melhor atitude. Tudo isso guiado por essa bússola interior chamada valor. E você tem sido honesto na sua relação consigo mesmo e com os demais? Praticar valores é isso que nos aproxima da melhor versão de nós mesmos. Vamos juntos? Logo após o diário de bordo, como você já sabe, nós temos o Ideias em Rede. Aqui a gente sugere uma pesquisa na internet. É justamente construir redes de conhecimentos, com livros ou outros recursos, estimular que o aluno vá além, busque mais. E claro, fica a sugestão, às vezes propostas como estas aqui podem ser muito mais aprofundadas ainda se você escolher trazer a família para que os alunos mostrem o que aprenderam, se eles construírem um blog ou mesmo convidarem colegas de outras turmas anteriores ou até alunos com bem mais idade. Afinal de contas, compartilhar conhecimentos é enriquecer a nossa experiência de aprendizagem.